Em menos de 40 dias eu saí do zero e assinei um contrato de R$175 mil. Eu não tinha todo o valor da entrada, então precisei fazer uma dívida com minha mãe e correr contra o tempo. Hoje eu vou te contar como eu consegui comprar minha casa antes dos 30 anos. Bom, eu e minha noiva, né, a gente já tinha decidido que a gente ia comprar nossa casa até o final de 2026, né? A gente tinha noivado há pouco mais de um ano e quem noiva quer casar, né? Mas para casar a gente precisa de uma casa. Então, a gente começou a procurar. A gente cresceu em Maceió, então a nossa primeira opção era Maceió, até porque nossos parentes também estavam lá, e a gente começou a procurar casas em Maceió. Sendo que casas em Maceió, no padrão assim razoável, são bem caras, né? Na média ali de 300, 350 mil para cima. E nesse valor, a gente não tinha condições de comprar, né? Tinha até outras casas num valor mais abaixo, né? No valor de 195 a 220 mil. Mas a gente não se interessava, né? Que são casas em condomínios fechados que a Caixa constrói, né? São muito pequenas e a gente fica muito preso assim à questão do contrato que a gente pode fazer na casa. Então, por aí a gente já não tinha interesse. Então foi aí que apareceu uma oportunidade, né? No meio dessas buscas que a gente estava fazendo, numa cidade vizinha, a Maceió, cerca de 30 quilômetros, e a gente decidiu abraçar essa oportunidade, porque essa casa era maior, né? Do que essas casas de condomínio fechado, bem maior, tinha uma infraestrutura melhor e atendia todos os quesitos que a gente estava buscando. E era bem mais em conta, né? No valor de 175 mil. Então a relação custo-benefício era bem mais vantajoso. Então a gente decidiu agarrar essa oportunidade porque não iam mais ser construídas casas nesse valor e nesse padrão. Então a gente não podia perder a oportunidade. Bom, depois que a gente decidiu qual seria o imóvel, aí a gente entra em contato com a corretora, né, para ver questões de condições. A gente marca uma visita para ver o imóvel pessoalmente. E aí a gente vem ver o imóvel, né? A gente gosta do imóvel, atende às nossas necessidades e aí a gente vai no escritório, né, da corretora, passar toda a documentação que é necessária, né, informar se tem dependente, questão de comprovação de renda, para ver, né, toda essa questão de subsídio aí do governo para a questão da compra do primeiro imóvel. Em resumo, as condições, né, a priori ficaram dar um valor de R$9 mil de entrada e assumir parcelas de R$730. Até aí tudo bem. Ela passa a documentação, né, que no caso foi no meu nome, para análise, entre em contato comigo, né, posteriormente para informar que foi aprovado e que eu precisaria pagar o valor de R$9 mil para dar continuidade, né, na compra da casa. Eu saio de férias, isso em janeiro, né, acho que no finalzinho de janeiro, meio de janeiro para fim de janeiro. Eu saio de férias no dia 3 de fevereiro, né, do antigo trabalho que eu estava, e pego todo o valor das minhas férias, né, e junto com a reserva que eu tinha para poder conseguir pagar esse valor de entrada. É um valor considerável, depende da realidade de cada um, mas se eu não tivesse uma reserva financeira, eu não ia ter como completar, né, esse valor da entrada. Então por isso que é importante, pessoal, a gente ter uma reserva financeira, né, para quando a gente tiver uma oportunidade a gente conseguir agarrar ela. Como eu disse, se eu não tivesse essa reserva, eu não teria como dar entrada na casa. E aí beleza, né? Valor da entrada pago, né? Tudo aprovado, tudo certo. E aí vem uma surpresa, né? Surpresa negativa é essa, né? Que foi, como eu disse para vocês, eu estava tentando utilizar o subsídio do governo, né, que ele fornece. Então eu tentei adicionar um dependente nessa questão aí da compra da minha casa. E esse dependente ele não foi aceito, né? Então a corretora entra em contato comigo, informa que ele não foi aceito e que devido ao fato dele não ter sido aceito, eu vou ter que pagar um valor de mais R$15 mil de entrada. Ou seja, sai do valor de entrada de 9 mil e vai totalizar 24 mil. 9 mil, beleza, eu já tinha pago, mas precisaria arrumar mais 15 mil. E onde é que eu ia arrumar? Se eu já tinha usado todo o valor que eu tinha das férias, mais a reserva. Eu tava liso. Não tinha dinheiro nem para tomar um caldo de cana que eu pastel na feira. Onde é que eu ia arrumar 15 mil reais? Eu comecei a pensar, não é para ser agora, não vai dar, não tem onde arrumar esse dinheiro, tô liso.
Mas Deus, ele nos surpreende, né? Então Deus, ele me mostrou, né, uma forma de eu conseguir esse valor, né? Então, como foi? Eu falei com a corretora e perguntei se tinha a possibilidade da gente utilizar o FGTS da minha mãe, né, para completar esse valor da entrada. E aí a gente fez toda uma manobra, né, que em outro vídeo, se vocês quiserem, eu posso explicar como foi que a gente fez. Não vou explicar aqui agora, porque senão vai ficar um pouco extenso e fora do contexto. Mas, em resumo, Deus mostrou essa forma e a gente conseguiu, né, utilizar o valor do FGTS da minha mãe para completar o valor da entrada. Se não fosse isso, eu não teria conseguido. E eu já tenho uma dívida com a minha mãe, né? Mãe, se a senhora vai assistir esse vídeo, e um dia eu te pago, viu? Assim que esse canal der certo, eu te pago. Brincadeira. Espero te pagar antes, eu não sei quando é que esse canal vai dar certo. E no dia 11 de fevereiro, né, a corretora pede para que eu vá lá na Caixa para fazer a assinatura do contrato. Eu vou todo empolgado. E antes de entrar lá na Caixa, ela fala que vai ter uma entrevista com a gerente. Eu disse, meu Deus do céu, será que ainda tem a chance de dar ruim, a compra dessa casa? Mas graças a Deus deu tudo certo. A questão da entrevista era só confirmação de alguns dados, perguntar se eu já tinha conta na Caixa e também se eu tinha interesse em adquirir um cartão de crédito. Então foi tranquilo, fiz a assinatura no dia 11 e aí o pessoal da corretora falou que após uma semana eu já poderia pegar a chave da casa e foi o que aconteceu, né? Uma coisa boa que aconteceu também foi o seguinte, a gente tá saindo de Maceió, né, eu e minha noiva, e minha família vem junto, né? Eu morava na casa lá da minha mãe, morava eu, minha mãe e minha irmã mais velha. A minha irmã mais nova já tinha saído de casa e minha avó também morava próximo, né? Vivia indo lá em casa, dormia às vezes e tal, mas morava bem próximo. E aí minha mãe já queria estar saindo de Maceió também, né? Porque ela queria um lugar mais tranquilo, né? Para conseguir descansar e tal. E aí ela também começa a buscar uma casa aqui na cidade do Pilar. E aí, graças a Deus, ela consegue também fazer a compra da casa dela. E como nós estávamos vindo, né, todo mundo, a gente não poderia deixar a nossa avó lá, a nossa matriarca. Então ela teve que vir. No começo ela não queria tanto, mas no final veio. E aí, com a vida de todos, né, a gente aluga as duas casas, né, que nós tínhamos lá em Maceió. E viemos todos para o Pilar. Com esse valor do aluguel, né, das casas, eu pego o aluguel da casa da minha avó, consigo passar a pagar, né, a parcela aqui da minha casa. Ou seja, basicamente eu paguei no máximo foi 2 parcelas do meu bolso, né? E as demais parcelas eu consegui pagar com o aluguel da casa da minha avó, porque a priori ela vai ficar aqui na minha casa, né, morando. Bom, e o que eu aprendi, né, durante esse processo de compra da minha casa, né? Que a oportunidade, pessoal, ela não espera, né? Então, quando a gente se deparar com uma oportunidade, por mais que nós achemos que não vai dar, o ideal é que nós abracemos essa oportunidade. Porque, veja, se eu não tivesse abraçado essa oportunidade, por mais que eu tive adversidades, né, dificuldades nesse processo, eu não teria conseguido comprar essa casa. E se tornaria mais difícil, porque, como eu falo no início do vídeo, não iriam ser mais construídas casas nesse modelo e nesse valor. Então o processo seria mais difícil ainda. Então a importância da gente abraçar as oportunidades assim que a gente se deparar com elas. E também, né, que a gente tem que se organizar, né, financeiramente e se organizar também em relação aos nossos objetivos. Então, quando a gente tem um sonho, um objetivo que a gente quer alcançar, a gente precisa se organizar para poder atingir esse objetivo. E uma questão simples foi a questão da reserva, né, financeira que eu falei. Então eu me organizei para isso e eu consegui, né, mediante essa reserva. Se não fosse ela, eu não teria conseguido dar a primeira entrada e todo o processo que veio adiante não teria sido concluído. Bom, pessoal, com isso eu vou finalizando o vídeo por aqui, certo? Eu espero que a história da compra da minha casa tenha te inspirado de alguma forma e que, se você deseja, né, se você sonha em conquistar sua casa própria, torço muito que você consiga e que Deus te abençoe, tá? Se você curtiu esse vídeo, peço que você deixe seu like, que mostra para o YouTube, né, que você está curtindo esse tipo de conteúdo. E se você conhece alguém, né, um parente, um amigo, que está na busca aí ou nesse processo de comprar sua casa própria, compartilha com ele esse vídeo aí, vai que ele se inspira também. Beleza? Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.